Boa noite a todas e a todos. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesta nova oportunidade de reflexões. O homem de bem. A prática do bem, na sociedade atual, muitas vezes é observada pelo vulgo como algo que não faz sentido, como uma bobagem, ou como uma prática em que não gera resultados diante de tantas maldades, diante de tantos conflitos e problemas que existem no mundo. Apesar disso, nós sabemos que muitos foram os mártires e muitos foram os homens que se tornaram verdadeiros exemplos da prática do bem em nossa sociedade humana, desde a antiguidade até os dias atuais. E a esse respeito, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, questionou aos espíritos da codificação como caracterizar o homem de bem. Ele aborda essa temática na terceira parte de O Livro dos Espíritos, onde se analisa a lei natural ou lei divina, no capítulo 1, das questões 629 a 632. Kardec pergunta, nesse intervalo de questionamentos, como se deve entender a moral. A moral, segundo os Espíritos, nada mais é do que a regra do bem proceder. Todo aquele que procede com o seu semelhante, de acordo com as leis de Deus, pratica o bem. Então, o bem nada mais é do que tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Kardec então continua perguntando aos espíritos como definir o bem e o mal. Quando os espíritos respondem que o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei natural ou com a lei divina, que são leis que organizam e equilibram todo o funcionamento do universo, tanto as leis físicas como as leis que regem as relações morais, o convívio entre os seres inteligentes. E o mal, por sua vez, nada mais é do que tudo aquilo que está contra a lei de Deus, tudo aquilo que é contrário, tudo aquilo que foge à lei divina. A partir destes questionamentos, Allan Kardec faz uma análise muito profunda e nós observamos toda a clareza, inteligência e perspicácia deste missionário que ficou encarregado de trazer luzes a todas as questões de difícil solução para a sociedade humana. Allan Kardec, a partir disso, pergunta aos espíritos como definir para o homem, ainda que imperfeito na terra, o discernimento entre o bem e o mal, já que o homem, no caso, quando a gente diz homem, seres humanos, todos nós, porque como Kardec era no século XIX, havia uma tendência em se colocar o termo homem como todos nós, seres humanos, mas a gente fala de todos de modo geral. Como o ser humano pode discernir entre o bem e o mal quando ele pode estar fazendo alguma prática julgando que é o bem, quando na verdade é o mal? Uma questão aparentemente confusa e complexa para se responder, porque nós outros às vezes fazemos algo pensando que é o bem. Quando a gente superprotege alguém que nós amamos, quando a gente age de forma impulsiva por algum ideal, por alguma defesa de direitos, ou quando a gente se defende a nós mesmos e acabamos atingindo o outro dentro de nossos próprios interesses. Acreditamos fazer o bem, quando muitas das vezes podemos estar praticando o mal. Os Espíritos dizem de uma forma muito clara e simples. É a mesma colocação de Jesus. Fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse.
A partir desse conceito, jamais estaremos equivocados nas práticas das relações humanas. Porque a consciência nossa nos diz o que nos faz bem. E naturalmente, pelo instinto de conservação, sabemos aquilo que nos faz mal. Tomando isso como pressuposto, nada mais justo do que evitarmos a prática do mal, porque não quereríamos que esse mal fosse praticado para nós. Então, dito isso, todos os problemas da humanidade naturalmente seriam resolvidos se todos nós nos conscientizarmos dessa mensagem eminentemente cristã. Porque Jesus, quando veio à Terra, deixou para nós um legado de tudo o que nós necessitamos para o crescimento e a evolução que a Terra, nesse estágio evolutivo, comporta e que pode nos oferecer para esse crescimento. Ele nos deixou tudo o que precisávamos, mas como é difícil entender a mensagem, ou até nós conseguimos entender por uma questão de reflexões, raciocínio lógico e inteligência, mas mais difícil ainda colocar em prática, justamente por conta das barreiras imperfeitas que nós carregamos, que foram criadas ao longo de séculos e séculos de peregrinações na face da Terra e outros orbes, os quais foram chamados a evoluir. E sobre esse respeito, Allan Kardec aborda também em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo intitulado Sede Perfeitos, onde ele traz uma mensagem belíssima de Jesus, quando ele coloca entre vários dos seus lindos ensinamentos aquele, o que se diz aproximadamente: fazei o bem àquele que vos persegue, orai por aqueles que vos caluniam, promover o bem para todos que estão à nossa volta. Porque se nós fizermos o bem apenas àqueles que nós amamos, qual mérito teremos? Os gentios também não fazem o mesmo? E se nós só praticarmos o amor e defendermos aquele que está do nosso lado, qual mérito haverá nisso? Os fariseus também não fazem o mesmo? E por fim ele arremata: sede, pois, perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Allan Kardec analisa essa passagem belíssima, colocando primeiramente esta alusão de Jesus para que nós outros sejamos perfeitos, como o nosso Pai Celestial é perfeito. Ele diz que esta é uma figura de linguagem, porque nós, espíritos criados por Deus, jamais conseguiremos alcançar a magnitude de perfeição a qual é característica de Deus. Nós atingiremos uma perfeição relativa, que estará de acordo com o grau estabelecido pelo Criador, para, daqui a séculos ou milhares de anos, sermos mais um dos colaboradores de Deus, ou, como diria nas palavras de André Luiz, co-criadores em plano maior. Aqui agora, nós somos co-criadores em plano menor. Como o próprio Jesus relatou: vós sois deuses, podeis fazer isto que eu faço e muito mais. Porque nós somos filhos de Deus, temos potencialidades em nossas almas que vão ser desenvolvidas ao longo dos séculos, ao longo das diversas experiências evolutivas em que estimularão estas potencialidades para desabrochar futuramente em condição de espírito perfeito. E Kardec analisa essa parte dizendo que é impossível atingirmos o grau de perfeição de Deus, porque, de um ponto de vista filosófico, nós iremos entender que nós também nos tornaremos deuses. Deus, assim como Ele o é. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Esta figura que Jesus coloca em sua mensagem nada mais é do que uma alusão um pouco exagerada, no sentido de explicar para aquele povo que ainda era primitivo, que ainda não compreendia ou não poderia entender a fundo a mensagem que ora ele trouxe para nós. Então ele colocava com explicações e comparações profundas
com a doutrina espírita, fica mais fácil esclarecer. Então, Kardec vem dizer que a perfeição que ele se refere é a perfeição relativa, e que nós outros podemos sim alcançar essa perfeição em outros planos, mas que aqui na Terra nós ainda teremos certas barreiras que estão de acordo com o nosso nível evolutivo. Mas Jesus já nos deixou várias orientações que vão nos condicionar a ter passaporte para esses planos melhores. Orar por aqueles que nos perseguem. Quem de nós faz isso? Como a gente pode fazer o bem àquele que nos quer o mal? Fazer o bem àquele que nos caluniam? Perdoar aquele que nos ofende? É tão difícil. É o remédio mais amargo, o remédio do perdão. Jesus sabia disso. Então, nada mais justo do que reforçar essa mensagem para ficar gravada na história humana. E esta perfeição moral, esse ser perfeito que Jesus se refere, é quando nós vamos abordar o homem de bem. Allan Kardec trata em O Livro dos Espíritos, em seus comentários, aborda as questões, a questão 918 do capítulo 12, da terceira parte, em que aborda justamente o homem de bem. Em que ele diz que o homem de bem é aquele que pratica a caridade na sua maior pureza, é benevolente, é indulgente, é compreensível com a condição humana. Se o homem tem poder e riqueza em suas mãos, saberá usar esses recursos com o conhecimento de que ali é um depósito do Senhor. É um recurso da matéria que ele está investido para promover o progresso geral, para promover o desenvolvimento da sociedade na qual ele se insere. Se ele tem homens à sua disposição, como subalternos, ele deve agir com compreensão e complacência, orientá-los, acolhê-los, respeitá-los em sua condição e jamais usar a condição social e a condição de poder para humilhá-los, porque isso seria exacerbar o seu próprio orgulho. E esse homem de bem nós podemos atingir aqui na Terra, porque em o Evangelho segundo o Espiritismo existe todo um arcabouço teórico para nós aplicarmos em nossas vivências práticas. A esse respeito, nós coletamos uma história muito interessante que fala sobre o homem de bem. Mas antes disso, nós gostaríamos de relatar algo muito curioso, porque atualmente, com toda a tecnologia que está à nossa volta, muitas das vezes, algumas pessoas dizem que a tecnologia nem sempre é benéfica. Às vezes ela prejudica as nossas vidas, por conta de excesso de informações, por conta de acessibilidade liberada sem restrições, especialmente para as crianças e até mesmo para os adultos. Porém, a tecnologia que está ao nosso alcance como um produto da ciência é uma dádiva de Deus, é o resultado do desenvolvimento da inteligência do ser humano. E em um desses aplicativos de mensagens instantâneas que nós temos atualmente de uso comum, em que muito se divulga mensagens equivocadas, informações falsas e gerando conflito e turbulência nas relações humanas, nós encontramos também coisas boas, como por exemplo a história que ora iremos relatar. Uma história contada pelo pastor, registrada ao final, a assinatura do pastor Cláudio Duarte. Ela conta a história de uma senhora que estava dirigindo o seu carro à noite em um período muito chuvoso e ela, por um pequeno acidente, fica parada na beira da estrada, sozinha, no escuro. Quando um homem chamado Paulo está se dirigindo e quase não vê aquele carro parado com a pessoa dentro, ele para, desliga o seu carro e vai em direção àquela senhora. Ela fica assustada
Porque aquela hora da noite poderia ser um bandido, poderia matá-la, poderia roubá-la. Ele se aproxima e percebe a apreensão da senhora, que fica imóvel. Ele se identifica e diz a ela: não se preocupe, minha senhora, meu nome é Paulo, eu estou aqui para ajudá-la, não irei fazer nenhum mal. Eu percebi que o pneu de seu carro furou, ele trocá-lo. Ela fica estarrecida, porque não esperava a atitude de um homem de bem com aquela hora da noite. Ele discretamente se abaixa, começa a desparafusar o pneu, se suja um pouco, machuca as mãos no apertar das portas da roda. Ela fica olhando pelo retrovisor até que adquire confiança e começa a conversar com ele. Diz que ela é da cidade de São Paulo e que estava naquelas imediações de passagem e que estava muito assustada porque não conhecia aquele caminho e temia que acontecesse algo pior. Mas graças a ele, ela pôde ser salva, ela pôde ser ajudada. Ele permanece em silêncio, termina o seu serviço e quando se levanta, ela o chama: me diga, ó homem, quanto eu te devo? Porque se não fosses tu, eu estaria em apuros. Não me deve nada, Senhora. Se quiseres me recompensar por isso, faça o bem a quem estiver ao seu alcance. Promova o amor. Retribua para alguém que precise, no momento que estiver na sua possibilidade. E lembre-se de mim. Ele se retira discretamente e vai embora. Ela dá continuidade à sua viagem e alguns quilômetros depois depara-se com um restaurante, resolve lanchar. Quando ela se senta, vem uma garçonete ao seu encontro e traz para ela uma toalha muito limpa, agradável, para que ela pudesse secar os seus cabelos. Quando ela entrega a toalha, a garçonete lhe dá um sorriso franco e sincero. A senhora se surpreende. Aquela moça estava grávida, de aproximadamente quase 9 meses, quase 40 semanas. Estava com um barrigão enorme. E apesar disso, ainda, diante daquela situação, que já deveria estar cansada, exausta, altas horas da noite trabalhando, ainda assim conseguia atender a uma estranha e ter um sorriso no rosto para acolhê-la, depois de uma noite tão desagradável. Ela se enxuga, faz o seu pedido e lancha. A moça a atende prontamente e quando se retira para buscar o troco da senhora, essa senhora vai embora e deixa dobrado em cima da mesa um guardanapo. A garçonete, grávida, quando retorna, fica desesperada. Onde está aquela senhora? Ela já se foi, mas vê em cima da mesa um guardanapo com alguma coisa escrita. Quando ela abre, vê 5 notas de R$100 envolvida por este guardanapo. E nele havia escrito uma mensagem que lhe fez aljofrarem as lágrimas nos olhos. A senhora lhe disse, mais ou menos assim: tu não me deves nada, o que eu tenho já é o suficiente. Isso que eu te deixo é para o teu bem, porque esta noite de hoje alguém também me fez bem. Então a única coisa que eu te peço, se quiseres retornar para mim, isto que eu te faço é: faça o bem a quem estiver à tua volta, retribua e não deixe esse círculo de amor e de bem ser rompido. Fique em paz. Ela se emociona, termina o seu serviço altas horas da noite, exausta fisicamente, mas feliz e radiante emocionalmente, porque aquela bênção que a senhora havia deixado em cima da mesa era o socorro que tanto ela e o seu companheiro precisavam. Ela termina rapidamente o seu serviço, retorna para sua casa. O seu companheiro já está recolhido no seu leito. Ela se senta, depois deita ao lado dele e fica pensativa com os olhos abertos. Como essa senhora poderia saber
da necessidade que ambos tinham daquele dinheiro. Era o seu primeiro filho. Eles não tinham quase nada, eram pessoas humildes. E aquele dinheiro serviria para comprar as coisas da criança, que logo iria nascer. Ela agradece profundamente a Deus, se vira para o companheiro que estava dormindo profundamente e lhe diz: tudo vai ficar bem, meu querido. Eu te amo, Paulo. Paulo, justamente o homem que havia ajudado aquela senhora com o pneu furado. Então, nós percebemos que o círculo do amor, quando se pratica o bem, retorna a nós mesmos. Quem diria que aquele homem que ajudou uma estranha era justamente alguém que precisava de recursos monetários para acolher o filho que está próximo a vir. E aquela moça que atendeu a senhora com tanto carinho e presteza, recebeu o bem que o companheiro fez alguns minutos antes. É o ciclo do bem que se opera em nossas vidas. Que muitas das vezes, quando nós praticamos o bem, alguns nos fazem ficar desacreditados, nos fazem frustrar todas as iniciativas que visam ao melhoramento da condição humana, justamente porque às vezes nós somos mediatistas. Nós fazemos o bem agora e queremos imediatamente o retorno desse bem. Mas, para o universo, para as leis divinas, nenhum bem que se faça fica perdido. Nós podemos receber o fruto de nossas ações daqui a alguns instantes ou daqui a alguns séculos. Não importa. O que importa é que a lei maior, as leis da natureza estabelecidas por Deus, nos dão de retorno na mesma medida em que oferecemos para a vida. E sobre isso Jesus já deixou diversas lições sublimes para que nós nos conscientizemos a respeito dessas leis. Naquela sua máxima, fazei ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse, ou amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, valorizar a nós não em um sentido egóico ou com uma conduta orgulhosa e egoísta, mas fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse no sentido do bem, de uma forma despretensiosa, de uma forma desinteressada. O bem que nós desejamos para nossas vidas, fazer ao outro, porque esse bem irá retornar. E o homem de bem, ou o ser humano de bem, que todos nós devemos buscar ser, conforme as orientações dos Espíritos esclarecidas por Allan Kardec, deve ser uma meta na vida de todos nós. Porque, de um modo geral e conclusivo, só o bem faz bem. E todo o bem que se pratica retorna a nós. Retomando aquela passagem de Jesus, quando ele diz que os fariseus também não fazem o bem àqueles que os querem bem, ele quer bem, ou os escribas também não oram para aqueles que estão do seu lado, fazendo uma conversão para os dias atuais. Nós pensamos que o bem realmente é o objetivo primordial de nossas vidas e que nós devemos fazer esse bem apenas àqueles que nós amamos. Mas sobre isso nós não teremos nenhum mérito. Por quê? Se nós analisarmos os bandidos, as pessoas más, aqueles que são maquiavélicos, que têm aquela tendência tão negativa em suas vidas, buscando realizar os seus interesses mesquinhos, esses bandidos também são promovidos pelo bem para aqueles que eles gostam. Então, eles praticam o mal, matam, roubam, corrompem, mas defendem e cuidam daqueles que estão dos seus lados. É isso que Jesus quis dizer. Se nós fizermos o bem a apenas àqueles que estão do nosso lado, qual vai ser o mérito? Os maus também são bons com aqueles que estão dos seus lados. Nós devemos fazer o bem a todos indistintamente, inclusive
e principalmente para aqueles que nos fazem mal, para aqueles que nos caluniam, que nos perseguem, que nos ofendem, que tentam nos prejudicar, porque é aí que estará fundamentalmente a essência do amor. Jesus, quando foi condenado em sua época, pediu por aqueles que eram seus algozes. Na Bíblia é registrado em suas últimas palavras, aproximadamente assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Aqueles que o condenaram à crucificação, ele não queria a condenação deles, porque ele sabe, Jesus sendo o Espírito perfeito, sabe que aquela prática do mal que eles estavam infligindo a ele, iria ser resgatado futuramente. Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o mal que estão plantando para colherem futuramente. É essa a essência. Ele, nessa rogativa, estava pedindo, estava clamando a Deus misericórdia. Por quê? Porque esta é a essência do amor. É esta, finalmente, a essência do homem de bem. Aquele que busca o bem pelo bem, de forma desinteressada, sem desejos de autoexposição ou de reconhecimento. Conforme Jesus colocou em sua mensagem, quando diz que a tua mão direita, que a tua mão esquerda não veja lhe dar a tua mão direita. Ou seja, fazer o bem sem ostentação. Quando nós nos conscientizarmos dessa necessidade e da essência dessa verdade para aplicarmos em nossas vidas, a sociedade humana irá se transformar. Essa transição planetária que muito se coloca atualmente, que muito se aborda em palestras, em conferências, em seminários espíritas, em todos e quaisquer temas doutrinários, não será uma transição planetária fisicamente. Não iremos notar uma transformação na conformação física do planeta. Essa transição planetária será uma transição interna, uma transição de um por um de cada um de nós, nos conscientizando da mensagem cristã, colocando-as em prática para que a lei de Deus, que está registrada em nossa consciência, possa finalmente se manifestar em pensamento, em palavras e em ações. Então, que todos nós possamos ter esta inclinação para o bem, que a essência do bem e do amor possa estar presente em nossas vidas. E quando houver dúvidas em quaisquer ações ou palavras, nos lembrarmos: o que eu gostaria que o outro fizesse em meu lugar. Dessa forma, nós nunca iremos nos equivocar, porque Jesus, que deixou essa mensagem, nunca se equivocou em seus ensinamentos. Ele ensinou e praticou, sendo uma conjunção e uma sintonia de prática e palavra perfeitas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos pela atenção.